federais poderão prover seus cargos de professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Tá? Então está aqui para vocês mais uma diferencinha da Lei 04 com a 8.112. Bacana, aqui é para você aprender tudo. Fechou? Fechamos essa parte aí de requisitos. Continuando. Artigo 9º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior, da autarquia ou da fundação pública. Bacana, fechou. Professor, qual que é o nome desse ato? Esse aqui é um ato de provimento. O ato de provimento chama-se nomeação. Ou seja, quem tem força de nomeação no estado de Mato Grosso? Quem que pode nomear? Quem pode nomear é chefe de poder. Chefe de poder. Ou seja, no poder executivo é o governador. No poder legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa. No poder judiciário, quem que é o poder judiciário? No poder judiciário é o... No Poder Judiciário é o presidente do TJ. E aqui ele vem mais aqui, do dirigente da autarquia ou fundação pública. Professor, por que autarquia e fundação não é o governador? Porque autarquia e fundação são órgãos descentralizados. Ok? Descentralizados. Então, nos órgãos descentralizados, é o dirigente máximo. Por exemplo, um exemplo de uma fundação, um exemplo da fundação estadual, universidade. Universidade tem presidente? Não. Quem que é o dirigente máximo? É o reitor. Autarquia. Normalmente, as autarquias, nós temos o quê? Normalmente, as autarquias, nós temos o quê? O presidente da autarquia, que é responsável. Bacana? 10, entenderam? Compreendendo? Bacana, né? Então, está aqui para vocês, né? Professor, e os órgãos desconcentrados? Exemplos de órgãos desconcentrados: Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Politec. Esses órgãos desconcentrados é o chefe do Poder Executivo. Então, está aqui para você. Então, quem tem autonomia é somente o chefe de fazer a nomeação, tá? Nesse sentido, o que é o provimento? O provimento é o ato administrativo, um ato administrativo. Esse ato administrativo é ditado por quem? Apenas por chefe de poder ou dirigente máximo da autarquia ou fundação. Isso cai em concurso, principalmente lá no parte de direito administrativo. Por meio do cargo é preenchido cargo público com a designação do seu titular. Então, isso que vai ser o provimento. Bacana? 10, né? Então, já sabemos Então, o trabalho do artigo 9º é atribuir a responsabilidade, a competência e a atribuição de quem vai fazer o famoso ato de nomeação do seu concurso, da sua vida e do cargo, aí, com certeza, né? Artigo 10º diz o seguinte. Então, vamos lá, olha só. No 9º, ele falou do ato de provimento. Qual é o nome do ato de provimento? O ato de provimento ele é nomeação. Agora, aqui não. Agora é o seguinte, Luiz Antônio foi nomeado. Eu sou servidor público? Não. Para ser servidor público, eu vou ter que investir no cargo. Eu tenho que ter a posse. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Tá? Ou seja, o que vai ser o ato de posse, né? O ato de posse, eu vou me apresentar à administração pública no prazo previamente estabelecido, que eu vou passar para vocês aqui, e dizer o seguinte: olha aqui, eu sou o Luiz Antônio, aqui toda a documentação necessária no edital, na lei de carreira que foi solicitado, vou fazer o ato de juramento, com base na lei complementar 112, né, de 2002, eu vou ler, já tem uma aula sobre a lei complementar, que é o Código de Ética, tá? E aí eu vou tomar posse. Aí eu vou investir no cargo, tá? Então isso aqui que é a posse. Ou seja, o roteiro da sua vida vai ser, comigo aqui, concurso público, 10. Então você tem que fazer concurso público, você tem que ser aprovado em concurso público, tem que estar dentro do número de vagas. Depois do concurso público, você vai ter que ser nomeado, tá? Você vai ser nomeado. Quem que faz a nomeação? Chefe de poder, né? Chefe de poder.
vai ser publicado, vai comunicar à sociedade que o cara está sendo nomeado para um cargo público. Depois, eu tenho 30 dias para ir na repartição competente e tomar posse. Aí eu já, né, aí eu tomei posse. E depois da posse, eu vou entrar em exercício. Eu tenho 15 dias. O que é isso? É efetivamente trabalhar. Pronto. Então, a partir do exercício que passa a contar todos os prazos para a sua aposentadoria e a sua vida funcional. Então, esse aqui é o roteirozinho básico que até o final do meu curso você vai ter esse cara aqui na cabeça, pode ter certeza, né? Artigo 11. São formas de provimento de cargo público, né? Ou seja, são formas de provimento de cargo público, né? Então, você tem forma de provimento, né? Você vai adentrar no serviço público, né? Forma de provimento, tá? É o seguinte, vamos lá. Atenção, isso aqui não cai, despenca em concurso público. Ó, nós temos 7 formas de provimento. A primeira, nós já vimos, que é o quê? A nomeação. Você vai ser nomeado. Então, você vai ser nomeado tanto para os cargos efetivos, quanto para os cargos, tanto para os cargos efetivos, quanto para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, tá certo? Segunda forma de provimento, aí nós temos uma questão muito importante aqui, a ascensão e a transferência, tá? Esses dois dispositivos, embora consta no texto da Lei Complementar 04, eu digo para vocês em alto e bom som, preste atenção, esses dois institutos, eles foram declarados inconstitucionais por face de afrontar a Constituição Federal junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, não cabe mais esses dois institutos aqui de provimento, que é a ascensão e a transferência. Professor, fala para mim dessa ascensão. Tudo bem, vamos falar o seguinte. Então, nós temos aqui um cargo, ok, de agente. Nível médio. Certo? Isso acontecia, professor? Acontecia. Aí temos outro cargo, agente de trânsito, vamos colocar aqui, tá? Bacana? Ok. Aí nós temos outro cargo, olha só. Analista de trânsito. Ok, tá? Só que esse cargo aqui é nível superior. 2 cargos efetivos. Cargo efetivo. Tá? Cargo efetivo. Se é cargo efetivo, esse cargo aqui é por concurso. Concurso. Bacana. Então, é o seguinte. Como é que é esse cara aqui de ascensão? Por exemplo, o cara fez o concurso para agente de trânsito, nível médio, bacana, adquiriu estabilidade, fez estágio probatório, bacana. Aí ele conseguiu o curso de nível superior. Aí é o seguinte, aí ele, ele vem aqui para a ascensão. Ascensão. Ou seja, ele quer sair desse cargo aqui e ir para o outro, né? Ou seja, isso aqui é uma forma o quê? De burlar o concurso público. Então, veio o Supremo Tribunal Federal, veio a Constituição Federal e bloqueou esse tipo de prática. Ele fala assim, não, você pode ir para aquele cargo, mas você tem que fazer outro concurso público. Aí sim, o cara aqui, ele conseguiu a habilitação do nível superior, cara, aguarde a realização do concurso, estude pra caramba, foi aprovado, pronto. Aí ele é nomeado, toma posse, entra em exercício nesse cargo aqui. Então, esse aqui que era o Instituto da Ascensão, que o Supremo Tribunal Federal chegou assim e falou assim, opa, chega, né? Chega. E a transferência é sair daqui para cá, né? Então, isso aí que era tal da ascensão. Então, é o seguinte, essa forma de provimento, tá? Ela está inconstitucional, ela não pode. Só para reforçar, quero passar para vocês aqui.
Súmula vinculante número 43. Quem que edita as súmulas? Quem vai editar a súmula é o Supremo Tribunal Federal. E aí todo mundo tem que obedecer esse encaminhamento. Ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia, que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira da qual anteriormente investido. É isso que estou falando lá. Então, ele não pode, tá? Ele não pode, tá? Então, isso aí já foi simulado, isso aí já foi decidido. Nós temos julgados aí de diversas instâncias, de tribunais, de juízes, de tudo que lugar que você possa imaginar, isso já caiu lá. Então, não pode. Então, esses dois dispositivos. Já na lei federal, já teve uma lei que já retirou esses dois institutos aqui. Outras formas de provimento: readaptação, tá? Readaptação, reversão, aproveitamento, reingresso e recondução. Professor, e aí? Esses caras aqui, nós vamos falar ele em detalhes para vocês, né? Tá? Por hora, eu quero que você fixe, que são 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando uma aqui que é a promoção, que a gente vai falar já para vocês, tá? Então, são 7 formas de provimento, tá? 7. A súmula, falei para vocês, agora vem comigo aqui. Professor, eu quero decorar essas 7, tá? Então, é o seguinte, um macete para vocês é o 4R-ANP. 4R-ANP. O que é o 4R-ANP? 4 R's: reversão, recondução, readaptação e reintegração. Reversão, recondução, readaptação e reintegração. Professor, ANP, A de aproveitamento, N de nomeação e P de promoção. 4 vezes 3, mais 3, 7. Então, são as 7 formas de provimento, tá? Ok? Bacana, rapidão para vocês. O que vem a ser a reversão, tá? O que vem a ser a reversão? Reversão, você tem que colocar aqui, aposentado. Tá? Ó. Aposentado. O cara foi aposentado por invalidez e teve a sua aposentadoria cassada. Então ele vai cassar. Então ele vai o quê? Retornar. Ele estava no cargo público, ele se aposentou e deixou esse cargo público, deixou vago. Aí depois o cara desaposentou, teve a reversão, ele volta. Ele voltando, ele vai. Essa volta, esse provimento é o nome de reversão. Vamos lá. Recondução. Você vai colocar estágio probatório para escrever, ó. Estágio probatório. Cara, isso aqui a gente vai explicar em detalhes, tá? Porque tem seções da lei que a gente fala sobre isso, né? Readaptação, gente, tá? Vamos colocar aqui acidentado. Ou outras, né? O que é isso? Ó, vamos falar da recondução aqui, estágio probatório. Eu era gestor, eu fiz concurso para juiz, não gostei do cargo de juiz, fui inabilitado lá. E como eu tinha um cargo efetivo aqui, ó, eu vou ser desse processo de recondução. A gente vai explicar em detalhes esse cara. Então, essa é recondução. O que é esse negócio de readaptação? Esse caso da readaptação é muito simples, né? Eu sou professor, né? A escola pública é giz. Aí, no decorrer da minha profissão, eu peguei lá uma alergia muito grande ao pó de giz. Eu não consigo mais ficar em contato com pó de giz. E aí, vou aposentar? Não, você vai ser readaptado em outras funções aí, compatíveis com a sua alimentação. Isso que é readaptação. Professor, e a reintegração é do demitido? O cara foi demitido a bem do serviço público, tá? 10 anos depois, a justiça cancela. Então, ele vai ser o quê? Ele vai voltar, né? Então, reintegração. Aproveitamento. Meu órgão foi extinto. Então, você vai ser reaproveitado em funções ali, próximas ali. Nomeação. A gente já disse, você provimento originário. E promoção, eu saio de uma situação para outra. Então, essas são as 7 formas aí, tá? Possíveis de provimento. Professor, e aí? E aí, eu quero que você aprenda tudo nessa aula. Mas tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Nesse sentido, nós temos uma classificação doutrinária sobre o provimento. Então, vem cá. Temos aqui, provimento.
Tá? Nós temos duas formas, originário ou derivado. Parou. São quantas formas de provimento? 7. Das 7, apenas uma é originário. Né? O que é originário? Aquilo que você vai entrar. Qual que é a originário? Nomeação. Tá? Então, esse aqui é a nomeação. Então, a nomeação é originária. Tá? Você vai ser nomeado. Derivado. Derivado vai ser outras formas que vão derivar do provimento originário, que você já ocupa um cargo público. Né? Vamos explicar isso em detalhes. Então, provimento originário, tá? Cargo público ou emprego público, o cargo com aprovação prévia em concurso público, né? Tá? Então, nós temos aqui cargo público ou... Certo? Isso aqui é para cargo público ou emprego público, ok? Isso aqui no caso de efetivos, tá? Efetivos, tá? E cargo de nomeação também, tá? Só que a nomeação é livre nomeação, exoneração, a gente vai falar isso mais para frente aqui, tá? Cargos efetivos. Então, aqui nomeação, para tanto, ó, efetivos, barra, nós temos aqui, barra efetivo e comissionados. Essa questão aqui nós vamos aprofundar mais um pouco na próxima aula, que a gente vai falar de nomeação. Bacana? Vamos lá. Provimento originário. Atenção, provimento originário se dá mediante com a nomeação. E essa nomeação tem dois tipos, para cargos efetivos, que é essa regra aqui, e o cargo em comissão, que a gente vai falar desse cara ainda mais para frente. Tá? Vamos falar mais para frente sobre isso aqui. Provimento derivado. É muito simples, derivado. Então, originário é o inicial. Você está lá na sua casa, você não tem nada a ver com a administração, você foi nomeado. Tá? Você foi nomeado. Claro que atendeu os requisitos na lei. Houve o provimento originário. E agora o derivado. Cara, pode acontecer um monte de coisas. Você pode ser promovido, você pode ser demitido, depois readmitido, você pode sofrer um acidente, você pode... Ou seja, os restantes, então, todas as formas são o quê? Derivados. São quantas formas de provimento? 7. 4R ANP. Dos 7, o N é o quê? É o originário. Os 6 vão ser derivado. Pronto. É aquele que se dá com o titular de um cargo público em outro cargo da estrutura da administração pública sem a realização de concurso público. Então, tá aí. Há uma coisa interessante, é o quê? Ele já ocupa um cargo e ele vai fazer uma outra coisa, mas sem concurso público, porque ele já fez o concurso público. Que ela pode ser vertical, horizontal ou por reingresso. Né? Pronto, falando isso aqui para vocês, eu digo para vocês que de provimento vocês sabem tudo o que é possível, tá? Sem lero-lero. Comigo aqui, vertical. Vertical. Tá? O vertical ocorre com a passagem de um cargo para outro, implicando na ascensão, por exemplo, promoção. Tá? Então, é o seguinte, hoje, olha só, você está lá no cargo, no classe B, ok? Amanhã, por exemplo, você conseguiu os requisitos disso dentro da mesma carreira, para a classe C. Então, essa passagem aqui, então você é gestor governamental classe B. Você conseguiu os requisitos, você foi promovido, ó. Promovido, você foi para a classe C. Então, essa passagem aqui se dá o nome de quê? De provimento vertical. Provimento vertical. Isso aqui acontece muito, tá? Em polícia, em exército, tudo bem que isso aqui é um estatuto do servidor civil, mas eu tenho que explicar isso para vocês. O coronel. Vamos supor que na lei lá que cria a estrutura, a composição, o estatuto da Polícia Militar, tem a previsão aí de 20 cargos de coronéis. 20 coronéis na ativa. Tá? Então, o que acontece? O cara é tenente-coronel. Ele cumpriu os requisitos do tenente do coronel, e aí ele tem que ser promovido. Né? Então, vamos supor o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, tenente-coronel. Existe aqui 40 vagas. Ok? Coronel.
que está acima, 20 vagas. O cara está nessa situação, né? Ó, ele vem para cá, ele é promovido. Então aqui, né? Aí dessas 20 aqui, ó, está ocupada, ó, ocupadas 40, certo? Aqui nós temos uma vaga livre, certo? Tem uma vaga livre, o cara se aposentou. O que acontece? O cara sai daqui, vem ocupar. Então aqui passa a ter 39 vagas e aqui 20 vagas. Pronto. Então isso aqui constitui o vertical, é da promoção. Você tem que ligar para a prova que o vertical está vinculado à promoção. Bacana? Segundo caso, horizontal. Tá? Horizontal. Na horizontal, tá? Nós temos aí um exemplo, um caso, tá? Que é a readaptação. Não implica em elevação, o outro implica na elevação. Sim, uma movimentação funcional, exemplo, readaptação. Eu sou professor, escola pública só tem giz, eu particularmente prefiro mais o giz do que o canetão. Só tem giz, 10, só giz. E aí, prof? Cara, só tem giz. Peguei uma alergia, não posso, mas está lá. E aí vou aposentar. Não, você vai ter a readaptação, cara. Você vai fazer outras coisas. Você vai ser professor lá da biblioteca. Esse instituto de provimento, ele sai da sala de aula e vai para a biblioteca. Então, ó, é a readaptação horizontal. E por reingresso é todas as hipóteses que o cara saiu daquele cargo e ele volta. Né? Ocorre quando há uma reintegração do servidor junto à administração pública. Exemplos, ó, reintegração, ele foi demitido, ó, reingresso, ele volta. Recondução, o cara estava em estágio probatório, no outro cargo foi inabilitado, voltou. Ó, reversão, o cara estava aposentado, voltou. Aproveitamento, eu estou na secretaria, a secretaria foi extinta, eu fui mandar tudo para a secretaria de administração e lá eu fui aproveitado em outra coisa. Então, é o quê? É o reingresso, né? É do o aproveitamento. Então, está aqui para vocês. Pronto, vocês estão agora top de linha. E agora, professor? Agora eu vou ler para vocês rapidamente cada um desse instituto, uma teoria para vocês. Lembrando que nós vamos ter uma aula de nomeação, uma aula de readaptação, de aproveitamento, onde a gente vai ler em detalhes isso. Okay? Comigo, nomeação, comigo, rapidão. É a forma de provimento originária de cargo em vacância em que se inicia a investidura, gerando a expectativa de posse. Ó, nomeação, você ainda dá expectativa de posse. Por quê? Porque você tem que ir lá apresentar na autoridade competente, apresentar toda a documentação, porque é por isso que é expectativa de posse. Você não é servidor público ainda. E o prazo para ocorrer somente começa após a publicação da nomeação. No nosso caso, 30 dias, tanto federal quanto estadual. Importante destacar que a nomeação poderá ocorrer tanto para cargos de provimento efetivos quanto de não efetivos, né? Ou seja, cargos comissionados também estão sujeitos à nomeação. Promoção, forma de provimento, derivado. É a elevação de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira. Polícia, lembra que eu falei de polícia, eu coloquei agente de trânsito? Ocorre a vacância de um cargo inferior e, consequentemente, o provimento de outro cargo superior. Eu esqueci de explicar isso, né? Então, você sai da classe C para D, libera uma vaga, vai para D, libera outra vaga, assim por diante. Readaptação é a passagem do servidor para outro cargo compatível com deficiência física que ele venha apresentar, que pode ser por acidente, pode ser por alguma doença, alguma coisa que causou isso aí. É a readaptação. Reversão, aposentado. É o retorno ao serviço ativo do servidor aposentado por invalidez. Quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, pode acontecer para o mesmo cargo se ele ainda estiver vago, ou para um outro semelhante. Caso não haja cargo vago, o servidor que reverter ficará como excedente. A gente vai falar os detalhes da reversão. Recondução, estágio probatório. É o retorno do cargo anteriormente ocupado do servidor que não logrou êxito em estágio probatório em outro cargo para o qual foi nomeado, decorrente de outro concurso. Tá? Esse aqui é o da recondução. Finalmente, reaproveitamento
É o retorno ao serviço ativo do servidor que se encontra em disponibilidade e foi aproveitado. Deve realizar-se em cargo semelhante àquele anteriormente ocupado. A administração deve realizar o aproveitamento de forma prioritária antes mesmo de realizar concurso para aquele cargo. E, finalmente, a reintegração do demitido. É o retorno ao serviço ativo do servidor que fora demitido, quando a demissão foi anulada administrativamente ou judicialmente, voltando para o mesmo cargo que ocupava anteriormente. Importante destacar que, nesse caso, há o ressarcimento de todas as vantagens que o servidor deixou de receber durante o período em que se esteve afastado. Então, esse aqui é o Instituto da Reintegração. Bacana? Vamos lá. DPU CESP 2016, cargo de analista, né? Olha aí, ó, concurso aí, cargo de analista, né? Vamos lá. Vamos treinar, né? Tem que treinar, porque sem treino a gente não adianta, não avança. Situação hipotética, né? Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a um processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Cara, esse aqui, ó, demitido, estamos falando do quê? Do Instituto da Reintegração. Neste caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão? Errado. O instituto é reintegração. Reversão é um instituto para quem? Para o aposentado. Ou para o aposentado. Então, a questão está errada. Está aí uma questão aí que pode, uma questão fácil, tranquilo. Só estudar comigo, cara, que você não vai ter dificuldade. Bacana? Uma questão, mais uma aí. IBGE, FGV 2016, cargo de analista. João, servidor estável de fundação pública federal, foi aposentado por invalidez. Olha aí o comando da questão, ó. Aposentado. Cara, o cara já sabe. Aposentado vai ser o quê? Reversão. Reversão, cara. 3 meses depois, após criteriosa análise clínica e de exames, a junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Assim, com base na Lei 8.112, mesmo nós estudando aqui a Lei Complementar 04, esse caso cabe também à Lei Complementar 04, foi determinado o retorno de João à atividade mediante. Mediante A. Qual que é o instituto de provimento aqui? Reintegração? Não. Reintegração é para o demitido, né? Recondução? Recondução? Não. Recondução é para o cara inabilitado em estágio probatório. Reversão? Correto. Tá? Reversão. Não estou nem lendo as alternativas. Vamos ver aqui, ó. Por eliminação. Disponibilidade? Não. Primeiro que não temos essa forma de provimento de disponibilidade. Nós temos o quê? Aproveitamento, né? O órgão foi extinto, a pessoa ficou em disponibilidade, por exemplo, em casa, depois ele vai ser reaproveitado, tá? Readaptação é para o doente. Então, nós temos a reversão. Vamos ler o texto que se faz no momento, no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Bacana. Então, nós chegamos aí já na alternativa correta, que neste caso aqui é a alternativa letra C de casa. C de casa. Finalizamos, assim, mais uma aula para vocês, tá? A aula aí do cargo de provimento. Continue conosco, que na próxima aula a gente vai falar sobre a nomeação. Tome a decisão de tirar lições deste ou daquele obstáculo, de manter humilde na vitória e a coragem na derrota, de evitar a dispersão ou agitação desnecessária, de cumprir o seu dever perante a sua consciência. Carlos Cardoso Avellini, né? Olha que frase profunda, né? Gente, vamos refletir de novo, vem comigo aqui. Isso aqui serve para a gente, ó. Tome a decisão de tirar lições deste ou daquele obstáculo, né? Ou seja, tudo que acontece na sua vida, nós temos que tirar lições, né? De manter a humildade na vitória, coragem na derrota,
de evitar dispersão ou agitação desnecessárias, de cumprir o seu dever perante a sua consciência. Top de linha. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.